Bom dia, um ótimo domingo para você. Estamos em um domingo, o último domingo do mês. E eu quero nesta oportunidade cumprimentar e saudar-vos com a paz do Senhor. E bom dia para você que está nesta manhã nos ouvindo, nos assistindo pelo YouTube. Meus amados, nesta manhã eu quero trazer uma palavra na Bíblia Sagrada para você que está nos assistindo nesta manhã deste domingo, dia 28 do mês 6. Também não sei qual é o dia que você está assistindo, qual é o horário, se é de manhã, se é tarde ou à noite, mas eu quero te dizer que esta palavra que vou transmitir é para o seu coração. Livro do profeta Isaías, no capítulo 38, que diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Somente esses versículos para a nossa meditação nesta manhã deste domingo. Meus queridos, meus amados, pode ser que você esteja à tarde ou à noite assistindo esse vídeo, mas eu quero te dizer que aqui se fala do rei Ezequias, no livro do profeta Isaías, capítulo 38, que fala sobre a doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. Veja bem que aqui nos mostra um certo rei que ele estava doente. Deus intimou Isaías, o profeta, a ir ali no palácio real para poder entregar um intimato a Ezequias. Ele estava doente. Deus se preocupou com a doença dele. Não somente com a doença, mas com o estado espiritual de Ezequias. Então, Deus usou desta maneira para falar com ele. Usou o profeta Isaías para ir até Ezequias e levou esse intimato. E Ezequias ouviu o profeta de Deus. Vejamos que Isaías, ele chegou ali e disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Isso me chama a atenção
de muitas vezes nós não entender quando Deus fala sobre a casa. A casa, no sentido espiritual, é você, sou eu, a casa espiritual. Então, no momento que o profeta Isaías estava falando, põe em ordem a tua casa, estava falando para Ezequias, põe em ordem a casa que estava desarrumada. A casa não estava arrumada, estava desarrumada. Algo Deus estava vendo para poder mandar o intimato para Ezequias. Ele sabia que Ezequias iria morrer de uma enfermidade, mas só que ele não queria que Ezequias ele partisse daquela forma. Ele queria que ele se consertasse diante de Deus. E temos que ter convicção que estamos diante de Deus consertado, estamos diante de Deus sem pecado. Foi dessa forma que Deus viu Ezequias. Ali mandou o profeta Isaías ir até ao rei Ezequias para poder levar o intimato. E não foi muita coisa. Foi somente isso. Olha, rei, Deus manda te dizer que a tua enfermidade é mortal. Mas ele manda também te dizer, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Então, meus queridos, Deus é Deus que te conhece. Ele sabe de todas as coisas. Não adianta se esconder de Deus, ou pegar a vassoura e varrer para debaixo do tapete o que Deus já viu. Não adianta. Veja aqui a palavra de Deus. Deus falando pela boca do profeta Isaías. Tu morrerás. Agora veja o que Ezequias, as providências do qual ele veio a tomar, quando soube que Deus descobriu que ele estava doente e que precisava-se de imediato agora se confessar, a confissão diante de Deus, para que Deus pudesse o recolher, ele sem a casa desarrumada. Eu pergunto a você nesta manhã, deste domingo, como está a tua casa? Não me responda, responda para Deus, porque somente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Deus, Ele te conhece. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Agora, uma coisa interessante que nós encontramos aqui na Bíblia, versículo 2, que diz: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Veja que coisa interessante. Depois que o profeta entregou o intimato a ele, aí a Bíblia diz que ele se virou para a parede, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Veja que Ezequias, ele conhecia Deus, era um homem que confiava em Deus, era um homem que sabia orar. A Bíblia diz orar, não é rezar. Diz que Ezequias orou a Deus. E agora falando para Deus assim: ah, Senhor, versículo 3, ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito
e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Você entendeu? Ezequias se humilhou diante de Deus, a humilhação. E disse: Senhor, eu fiz o que era reto diante de ti. Andei nos teus caminhos. Como se Ezequias disse: eu não fiz nenhuma maldade com ninguém. Não magoei, não machuquei ninguém. As minhas palavras não foram ofensivas. Tu sabes, Senhor. Aí diz a Bíblia que Ezequias orou. E diz também a Bíblia que Ezequias chorou muitíssimo. Ezequias chorou muitíssimo, Ezequias. Aí veja que o Senhor Jesus, Deus, aqui no versículo 4 diz: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, veja que Isaías já tinha se ausentado do palácio. Aqui a Bíblia diz que, versículo 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo. Então Deus encontrou outra vez a Isaías e falou para ele. E veja o que ele falou no versículo 5. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Uma coisa boa, presta atenção. Deus diz assim, ó, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Veja que Deus, Ele é maravilhoso. Você que neste dia tem reclamado a Deus, dizendo que Deus não te escuta, que Deus te abandonou, que Deus não escuta mais as tuas orações. Preste atenção. Aqui o rei Ezequias, ele soube tomar uma decisão na sua vida. Se humilhar. Ele se humilhou. Ezequias se humilhou diante de Deus. A humilhação é uma coisa tão boa. Você se humilhar diante de Deus, diante do homem, da mulher, dos seus amigos, dos seus inimigos, que a Bíblia diz que amais os vossos inimigos, não é pecado. Mas Deus, você que disse neste dia, quando se levantou da sua cama, talvez você teve momentos durante a madrugada que tem orado ao Senhor, se levantou, dobrou seu joelho, orou ao Senhor. E talvez alguma coisa não mudou na sua vida. Eu quero te dizer nesta manhã, como diz a palavra de Deus aqui, ao profeta Isaías, que Deus, ele sonda o meu coração, teu coração. Deus manda Isaías voltar e dizer: eu ouvi a tua oração. Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu, minha irmã. Deus ouviu, meu irmão, as tuas orações. Muitas vezes pensamos que as nossas orações não chegam ao Senhor. Mas a Bíblia diz, e pela palavra que nesta manhã eu estou lendo, Deus diz: ouvi as tuas orações. Eu vi as tuas lágrimas que caíam dos teus olhos. Então não pense que Deus não escuta as tuas orações.
Deus escutou a tua oração, ó mulher. Deus escutou as tuas orações, ó homem. Deus ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas que caíam dos teus olhos. Somente Deus que conhece as tuas lágrimas, Ele lê lágrima de crente. E que neste dia, neste domingo, eu quero te dizer, neste domingo, que Deus ouviu as tuas orações. Deus ouviu e viu as tuas lágrimas. Creia nisso. Porque Deus, quando viu a oração do rei Ezequias, quando Deus ouviu as suas lágrimas, Ele tomou uma providência. Ele pediu para que o profeta ele voltasse. E agora dissesse para o rei Ezequias: eu acrescentarei 15 anos de vida para ti. Tu não morrerás agora, porque Deus ele tem algo na tua vida. Ele tem algo no teu ministério. Ele tem algo na tua casa, na tua família. E ainda precisa de você para poder você fazer o trabalho do ID do Senhor. Então, meu querido, minha querida, esta é a mensagem que Deus mandou eu te falar neste dia. Te prepara. Conserta a tua casa, porque o Senhor vai falar contigo como eu estou falando nesta manhã. É a palavra do Senhor. É Deus falando ao teu coração. Então não te preocupa, porque Deus, Ele fala. Ele usa quem quer. Do jeito que quiser, Ele faz. Então nesta manhã, deste domingo, dia 28 do mês 6, Deus, Ele fala contigo, assim como mandou o profeta Isaías. Aqui eu estou para poder falar contigo nesta manhã. Ah, pastor, esta palavra já ouvi, não fez sentido para mim, mas eu sei que nesta manhã ela está fazendo sentido para você e para outras pessoas que também precisa de ouvir. Então, que Deus continue abençoando o teu domingo, que Deus abençoe de uma forma maravilhosa a tua saúde, a saúde dos teus, em meio de tanta epidemia, doenças chinesas, mas você é um abençoado. Assim como o rei Ezequias, ele se achou que não era abençoado, porque a sua casa não estava em ordem, mas Deus deu uma oportunidade para ele. Deus, nesta manhã, está te dando uma oportunidade. Você, nesta manhã, está recebendo uma oportunidade de Deus para colocar a tua casa em ordem. E saiba que Deus ele vai acrescentar momentos felizes para a tua vida. Porque Deus escutou as tuas orações. Deus viu as tuas lágrimas, Ele contemplou. E Ele vai fazer. Porque Deus ele tem pressa. Deus tem pressa em chegar na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, onde você está. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 37, que diz assim a palavra do Senhor: ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Meu querido, minha querida, algo está vindo. Não te preocupa. Você talvez esteja se preocupando com o homem. Você, homem, deve estar se preocupando com a mulher. Deixa tudo na mão de Deus.
Olha, deixa na mão de Deus, porque Deus, Ele já está trabalhando a teu favor. Ótimo domingo para você. Que Deus continue te ajudando e abençoando.